desafios e direcionamentos da fisioterapia esportiva. O que é que você pode falar a respeito disso? Mônica, é assim, primeiro um grande prazer estar aqui, né? Foi espetacular. Até cumprimentei o presidente, que isso aqui é grandioso demais, é fantástico, fora do comum. Mas a fisioterapia precisa disso. E o que a gente tem dentro da fisioterapia esportiva, que a gente está tentando ganhar nesse tempo todo, o que a gente tem tentado ganhar é fortalecimento, fortalecer a classe, fortalecer a profissão como um todo. Isso é o primeiro desafio, né? Você continuar nesse fortalecimento. Nesse primeiro desafio, a primeira coisa que eu comecei falando é o quanto que é difícil a gente unir a prática clínica com a ciência, mas o quanto fundamental é. Se olhasse lá atrás, quando a gente estava falando de história de fisioterapia esportiva, aí sim, a gente podia falar que era mais difícil. Hoje a gente não tem mais desculpa. Então hoje tem que ser o presente, não só o futuro. Tem que ser essa união da prática clínica com a ciência. Então não dá mais para a gente dissociar isso. Isso é uma das coisas mais importantes. A segunda coisa que eu considero fundamental, e eu falei um pouco disso lá, é a igualdade. A gente está num momento de luta de igualdade. Não de gênero só, mas de igualdade. A gente tem que ter mais igualdade. E na nossa profissão, onde a gente tem, por exemplo, muito mais mulheres, por que a gente tem tão poucas dentro da fisioterapia esportiva? Que é uma luta em glória? Não, não é mais uma luta em glória. A gente está lutando, a gente está conseguindo crescer gradativamente. Às vezes a gente precisa de um empurrão maior. A gente está buscando esse empurrão maior. Então esse é um segundo tópico que a gente tem tentado falar. Então de prática clínica e ciência, a igualdade e o fortalecimento da profissão que eu falei inicialmente é fundamental. Valorização, inclusive financeira, mas a valorização como um todo. E como que se dá isso? A gente não sabe ainda. A gente está lutando para esse acontecimento, a gente não sabe, a gente está batendo a cabeça, a gente vai chegar em algum momento com essa valorização maior, mas a gente ainda não sabe. Pelo menos a gente começa não desvalorizando o nosso colega. Acho que já é um bom começo. No final, quase ao final da sua palestra, você estava falando uma questão muito interessante. A fisioterapia esportiva como especialidade já tem mais de 10 anos. Sim. No começo da fisioterapia esportiva se olhava muito para o futebol. Futebol. Daqui para frente, porque a gente está falando muito sobre o futuro, 50 anos de regulamentação, vamos olhar para o futuro. A partir de 2019, você consegue enxergar alguma coisa mais ampla que o futebol na cabeça dos profissionais? Uma das coisas que a gente falou, e é fundamental pensar, esquecer de pensar em só futebol, primeira coisa, e pensar no esporte amador. Não, tem o esporte profissional que tem basquete, vôlei, atletismo, tudo isso que a gente trabalha competitivamente. Mas eu costumo brincar nas minhas aulas, o ganha-pão não são esses atletas. O ganha-pão é atleta amador. O ganha-pão é um atleta que vai no nosso consultório, na nossa clínica, e a gente trata ele como atleta esportivo. Ele, sim, é um paciente esportivo que a gente precisa dar conta e precisa ter entendimento. Esse é o nosso futuro, entender que não é só atividade competitiva. A gente tem muito, eu preciso ser fisioterapeuta do time de futebol ou se não do time de basquete. Não. É isso que a gente tem propagado, com a atividade física também. A fisioterapia esportiva está crescendo não só para esporte, mas também para atividade física. Então talvez esse seja o nosso futuro, entender que a gente tem um ponto a mais ali. E com isso abre o nosso leque de atividade. Por que não abraçar esse leque? Outra coisa que eu costumo dizer é, não falta emprego a gente não tem mais, mas trabalho não falta. Para fisioterapeuta esportiva não falta.